Imagina que você recebe uma gestante de alto risco no seu consultório ou na sua sala de exames e ela veio com um ultrassom anterior de obstétrico com Doppler e quando você vai olhar a conclusão desse exame está escrito sinais de centralização fetal. Porém, quando você avalia o relatório como um todo, você se dá conta de que não tem idade gestacional e não tem os percentis de peso do bebê ou da circunferência abdominal. Um Doppler mal feito não é apenas um exame incompleto, ele é uma armadilha diagnóstica que pode levar à interrupção de uma gravidez ou, pior, à perda fetal por omissão. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar um caso real de como não fazer um Doppler obstétrico e quais são os 3 erros que você precisa banir da sua prática agora mesmo para melhorar a qualidade do seu exame e ter uma boa prática diante dos seus pacientes. E fica comigo até o final porque eu vou te mostrar como ficou o meu laudo dessa mesma paciente para que você também possa realizar um exame de Doppler obstétrico de melhor qualidade. Mas antes de nós discutirmos os erros desse exame e aprendermos com eles, eu preciso compartilhar contigo o cenário desse caso clínico e a importância de se realizar um Doppler obstétrico para que você possa entender os erros que foram cometidos e evitar de cometê-los no seu laudo. Essa paciente que veio era uma gestante no 3º trimestre de gravidez que veio com um quadro de hipertensão e altura uterina reduzida para a idade gestacional. Foi solicitado então um ultrassom obstétrico com Doppler. E é sobre esse exame que nós vamos discutir os erros que você não deve cometer no seu laudo e comprometer o diagnóstico e manejo dessas pacientes. O primeiro erro desse laudo que eu recebi é a ausência de contexto. Não adianta realizar um Doppler obstétrico se você não tem uma informação básica e essencial sobre o feto. O crescimento dele está adequado? A resposta para essa pergunta ocorre através do cálculo dos percentis, tanto da circunferência abdominal como do peso fetal, pois eles que vão definir se o feto tem algum risco de restrição de crescimento. O Doppler é um complemento de avaliação da vitalidade nesses casos de fetos que estão em risco num cenário de insuficiência placentária. O primeiro erro nós podemos aqui elencar como a ausência de uma idade gestacional correta da paciente, assim como a falta de percentis de peso e de circunferência abdominal. Qual a consequência real disso? Sem o percentil de circunferência abdominal ou do peso fetal calculados no seu exame, eu não sei se eu estou diante de um feto constitucionalmente pequeno, conhecido como PIG, ou de um feto restrito de fato. Lembre-se, o diagnóstico de restrição de crescimento fetal exige a avaliação adequada do crescimento fetal através do uso da idade gestacional correta e do cálculo dos percentis de biometria. Vale lembrar que o Doppler obstétrico ele é um exame complementar a esses fetos de risco. Sem a biometria correta, ele fica solto, fora do contexto clínico. E se você quiser aprender mais sobre Doppler obstétrico ou mesmo melhorar seus laudos de ultrassom, deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para você e para mais médicos. Agora, o erro técnico que separa os amadores dos especialistas: a relação cérebro-placentária. Nesse caso que estamos analisando, o colega avaliou a relação usando o índice de resistência. E por que isso está errado? O índice de resistência ele tem um efeito teto. Ele não consegue expressar as variações de fluxo de forma tão sensível quanto o índice de pulsatilidade, especialmente quando falamos em centralização fetal. O correto é sempre utilizarmos o índice de pulsatilidade. As tabelas e calculadoras de referência internacionais, como as da Fetal Medicine Foundation, são baseadas no índice de pulsatilidade. Usar o índice de resistência na relação cérebro-placentária é como tentar medir a velocidade de um carro de Fórmula 1 com um velocímetro de bicicleta. Você vai perder precisão. E ainda sobre esse termo centralização fetal no laudo, eu particularmente não uso. Fica por aqui que eu vou te mostrar ao final do vídeo como eu prefiro descrever no relatório de exame quando existe alteração da relação cérebro-placentária. O terceiro erro é a técnica de realização do Doppler espectral. Eu vi as fotos desse exame e o Doppler espectral estava bem ruim. Vamos ver juntos. Para vocês entenderem o que foi feito aqui, eu estou fazendo uma análise comparativa do exame do colega, que foi feito no dia anterior, no mesmo hospital, e o meu exame feito no dia seguinte. Olha esse Doppler da cerebral média. Foi feito ali, ó, dia 15 de dezembro, né, recente, do momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas olha o espectro de onda. Ele tem uma velocidade de varredura inadequada.
A imagem aqui do dúplex, ela poderia estar mais ampliada para demonstrar mais a estrutura e o vaso. E o que seria ideal? Agora olha o exame que eu fiz aqui, ó, no dia seguinte, dia 16. Aqui você tem uma representação melhor, uma velocidade de varredura adequada, uma quantidade de ondas representadas ali de 4 a 6 ondas, que é uma representação melhor no Doppler espectral. Uma medida adequada ali dos índices para que você possa utilizá-los de uma maneira assertiva no seu laudo. Aqui o Doppler da umbilical. Tem muita onda representada. Isso torna a análise menos precisa. O que seria o ideal? Olha aqui o exame que eu fiz. 4 a 6 ondas documentadas, com a velocidade de varredura aqui, ok, né? Então, assim, olha a quantidade de ondas que a colega representou aqui no espectrograma. Tem muita onda. Aqui a gente teve algumas falhas de medida, ó, do Doppler, da medida automática. Ela falhou aqui. Apesar da medida aqui ter sido adequada, vamos utilizar uma representação e uma documentação bacana, que fique bonita para o seu exame. Aqui eu deixei representado, ó, só algumas ondas, 1, 2, 3, 4 ondas, 5 ondas. Lembrar que de 4 a 6 ondas é o ideal para você representar no Doppler espectral. Agora, para fechar com chave de ouro, olha esse ducto venoso. Que decepção, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso não é nem de longe uma imagem que você tenha que documentar no seu exame e tampouco realizar qualquer tipo de medida. O que está inadequado aqui? Primeiro, não dá nem para falar que isso aqui é um ducto venoso. Segundo, é uma varredura, ó, no plano coronal do feto, o único plano que a gente não deve fazer medida. E se você quiser saber mais sobre a técnica de avaliação do ducto venoso, tem conteúdo aqui no canal falando só sobre técnica e avaliação do ducto venoso no feto. Terceiro ponto, esse espectrograma aqui está com baixa amplitude, você nem sabe se tem onda A aqui, né? Olha a diferença para esse ducto venoso que eu peguei no dia seguinte. Olha a diferença, gente. A técnica adequada, num plano coronal oblíquo do feto, a representação da onda adequada, com 3 a 4 ondas representadas, a medida correta do índice de pulsatilidade. E se você sente que precisa de mais segurança para ajustar o seu equipamento, para dominar os botões e a técnica de Doppler obstétrico, se inscreve no canal. Toda semana nós temos aulas práticas como essa. Agora, como eu prometi, deixa eu te mostrar como ficou o meu exame e o laudo dessa mesma paciente, para que você possa ter uma referência de quais informações são pertinentes no laudo e como descrevê-las e concluir seu exame de ultrassom obstétrico com Doppler. Agora vamos ver o laudo, como eu prometi, né? O laudo da colega. Lembrando, esse exame ele foi feito com a diferença de um dia. A colega fez o exame no dia anterior, que foi solicitado ali no hospital, e no dia seguinte solicitaram novamente o exame para avaliação ali do Doppler e do ducto venoso desse paciente, desse feto. Então, no exame da colega, veja, como a gente já pontuou muito bem, aqui nas medidas de biometria, faltam os dados de percentis. A gente tem aqui o peso estimado, mas eu não sei qual o percentil equivalente desse peso desse exame da colega. Na parte de Doppler, ó, ela realizou o cálculo da relação cérebro-placentária, aqui no perfil hemodinâmico, com o índice de resistência. Esse R aqui é de índice de resistência. A gente já viu que para esse cálculo nós precisamos utilizar o índice de pulsatilidade. O ducto venoso descrito aqui, que a gente viu que a técnica, pela imagem documentada, está completamente inadequada, completamente incorreta, não dá nem para falar que é um ducto venoso. E, na opinião do relatório da colega, o que está inadequado? Ela trouxe aqui, ó, o cálculo de idade gestacional pela biometria, o que é incorreto. A idade gestacional a gente tem que utilizar nos nossos exames como a idade gestacional correta, aquela que é calculada pela data da menstruação ou pelo ultrassom do primeiro trimestre. O que for mais preciso deve ser utilizado. Ela colocou como sinais de centralização fetal, que a gente não consegue afirmar por esse exame, porque a gente não tem cálculo de percentil, porque a gente está usando o índice de resistência, que é incorreto, e não o índice de pulsatilidade, tá? E ela descreveu de novo o ducto venoso,
que não dá para falar que é. Agora vamos ver o meu laudo como ficou. Esse é o meu laudo do exame que eu fiz no dia seguinte, da mesma paciente, tá? Então veja, aqui na biometria eu já trago o percentil estimado do peso, que para esse feto foi menor do que 3, o que já configura uma restrição de crescimento fetal, algo que a gente não pôde inferir pelo exame anterior. Não foi trazido o percentil, a gente não tem como estimar se o crescimento daquele feto estava adequado ou não. Na parte de Doppler, eu fiz o Doppler das artérias uterinas. Já que é um feto restrito, é importante que você inclua no seu exame o Doppler das artérias uterinas e que no meu caso, ó, o percentil do índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas deu acima de 99, o que significa já um ambiente de insuficiência placentária. Eu consigo ter essa inferência baseado no feto restrito, que ele está diante de um cenário de insuficiência placentária. Aqui nas artérias umbilicais, eu trouxe o percentil equivalente ao índice de pulsatilidade. Na cerebral média, eu trouxe o percentil equivalente ao índice de pulsatilidade, que a gente já vê que é um percentil patológico, tá? Deu um percentil 1, onde o normal é acima de 5. O ducto, a relação cérebro-placentária, que eu realizei com os índices de pulsatilidade, que também foi patológica, ó, deu percentil 1, onde o normal é acima de 5, tá? O percentil normal. E o ducto venoso também realizado de maneira adequada. E a impressão diagnóstica como ficou? Então eu coloquei a idade gestacional, que deu 30 semanas e 6 dias, pelo ultrassom de primeiro trimestre, ou seja, uma idade gestacional correta. A circunferência abdominal e o percentil de peso abaixo do percentil 3, inferindo um diagnóstico de restrição de crescimento fetal. Eu disse também que o Doppler das artérias uterinas teve um aumento dos índices de pulsatilidade. Olha como eu descrevo, ao invés de colocar centralização fetal, eu descrevo dessa forma, eu prefiro essa descrição. Relação cérebro-placentária demonstrando redistribuição preferencial do fluxo sanguíneo para leito cerebral. Brain sparing. Ducto venoso normal, e os achados são compatíveis com restrição precoce de crescimento fetal, estágio 1, segundo o protocolo de medicina fetal de Barcelona, inferindo insuficiência placentária leve. Dominar o Doppler não é apenas apertar um botão, é entender a hemodinâmica fetal. E eu sei que a faculdade ou a residência médica muitas vezes deixam lacunas na parte prática. É por isso que eu quero te convidar a conhecer a Escola de Ultrassom aqui no link na descrição. É uma plataforma de ensino online e por assinatura que foi desenhada para médicos que querem sair da insegurança e se tornarem referências em diagnóstico por imagem. Nós temos módulos de ultrassom em diversas especialidades, como Doppler, medicina fetal, músculo esquelético e muito mais, com suporte direto para suas dúvidas. Resumindo, para você não errar e fazer um exame de qualidade, sempre correlacione com o percentil de peso do feto, use os índices de pulsatilidade para a relação cérebro-placentária e capriche na sua técnica. E se tiver dúvidas sobre técnica de exame ou de Doppler, tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre Doppler da cerebral média, Doppler da artéria umbilical, das uterinas e do ducto venoso. Vá lá, aprenda e seja um melhor ultrassonografista. Até a próxima. Um grande abraço.